Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida à carne e não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também vos quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus como vimos nas palavras anteriores de Jesus no discurso da promessa eucarística. Nosso Senhor nos disse que nos daria a sua carne a comer e que este será o pão da vida. Vemos no final do discurso uma reação de incredulidade por parte de muitos discípulos. Eles estavam achando que comeriam a carne de Jesus no sentido material. Por isso disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Vendo a reação dos discípulos, Jesus disse: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes?" O que Jesus quer dizer com estas palavras? Quer dizer que não é neste sentido que eles estão pensando. Eles estavam pensando que, ao comer a sua carne, logicamente Jesus deixaria de existir. Mas tanto não é verdade isso que ele subirá aos céus. Então, é como se Jesus dissesse: "Isto vos escandaliza? Dentro de pouco vereis o Filho do Homem subindo para onde estava antes, e, portanto, continuará vivo." A seguir disse Jesus: "O Espírito é que dá vida à carne e não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida." O que Jesus quer dizer com estas palavras? Quer dizer que suas palavras devem ser interpretadas em sentido espiritual e não carnal. Para isso dá o exemplo da carne, que sem o Espírito não tem vida. Assim, suas palavras não têm vida, não têm sentido, se não são tomadas no sentido espiritual. O que Jesus então está nos dizendo ao dizer que nos dará a sua carne para comer? Está nos dizendo que sim, comeremos o seu corpo, pois na hóstia está o próprio Cristo nela, com seu corpo, sangue, alma e divindade, mas de um modo misterioso. Por isso nós falamos do mistério da Eucaristia. É um mistério para nós que o próprio Deus esteja nela, que Jesus esteja nela e que o comamos. Nesse sentido espiritual, o que Deus quer com a comunhão é que nos tornemos um só com Ele. Assim como duas pessoas que se amam se unem numa união de amor, assim Deus quer se unir a nós. Assim como o marido e a mulher se tornam uma só carne, assim Deus quer ser um só conosco. Por isso, muitos santos comparam a comunhão com a união esponsal, a união amorosa entre marido e mulher. E se vivemos uma relação de amor com Deus, o momento mais esperado é o momento da união total do amor, isto é, a comunhão. É por isso que a beata Imelda dizia que receber a comunhão era morrer de alegria. Ela ia imaginando isso antes de fazer a primeira comunhão e perguntava às freiras que viviam com ela como elas não morriam de alegria ao receber a comunhão.
Chegou o dia tão esperado da primeira comunhão de Imelda e, terminada a missa, ela estava completamente absorta em Deus. Passado um tempo, as freiras estranharam que ela ainda não havia saído da capela, e ao entrarem lá, Imelda estava morta. Morreu de alegria ao receber Jesus. Deus pode tudo. Se Ele quer ficar num pedaço de pão, Ele pode ficar. Se Ele nos pode dar como alimento, Ele nos dá como alimento. Se Ele quer unir-se a nós na plenitude do amor, Ele, por amor, põe os meios para isso. Saibamos agradecer a este Deus tão bom que, apesar de todas as misérias, não deixa de nos amar e fazer loucuras para que sejamos um só no amor com Ele. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.